Amém! Gente, o Espírito Santo é bom demais, né? Vamos lá? Vamos todos abrir nossas Bíblias em Isaías 53, tá? Se o Enzo estivesse aqui, ele ia falar o quê? 56? 53. Ah, não falei o versículo, né? É o 4. 4. É isso mesmo? É. Sim, a água. Vamos lá. Profeta Isaías. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aqui está falando de Jesus, tá, gente? Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Next, passa aí. Mas ele foi transpassado, Jesus foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, outra versão. E pelas suas feridas fomos curados. Todo mundo fala comigo, fomos curados. Isso aqui, agora vamos rodar para 700 anos depois, tá? Lemos isso aqui. Agora vamos rodar para 700 anos depois. Mateus 8,16. Isso aqui foi profetizado pelo profeta Isaías. E o que aconteceu 700 anos depois? Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados. E ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Amém? Acabamos de ler uma profecia que se cumpriu sobre Jesus. E o tema de hoje, quem já pegou, pegou, mas quem não pegou é cura. O tema de hoje é cura. E talvez, né, ou muitas vezes, nós ouvimos falar sobre cura e a primeira coisa que nós pensamos é cura física, né? E de fato, todos nós sabemos que Jesus, ele cura fisicamente. Até os dias de hoje, amém? Até os dias de hoje, Jesus, ele cura fisicamente. E talvez você pensou em cura e falou, essa pregação de hoje não é para mim, porque eu não estou doente, né? Porque eu não estou com a perna quebrada, talvez o pé, né? Mas a perna quebrada eu não estou. Eu não estou com o braço quebrado, não estou com uma gastrite, sei lá, qualquer doença. Mas a verdade é que, lógico, me incluindo nisso, todos nós precisamos ser curados. Não necessariamente nas mesmas áreas, mas constantemente o Senhor nos mostra áreas que nós precisamos ser curados. Eu mesmo, constantemente, eu tenho descobrido na minha vida áreas que eu preciso ser curada que eu não sabia. E todos nós, constantemente, ao crescer em intimidade com Jesus, nós vemos o que de fato precisa ser curado em nós. É aquilo que eu acho que eu nunca vou cansar de falar. Quando a gente olha o perfeito, a gente começa a ver as nossas imperfeições e o que precisa ser curado. Então, de fato, a primeira coisa que eu quero trazer hoje é que nós precisamos de cura. Cura onde, Dandara? Cura de pensamentos, cura de sentimentos, cura da nossa fé. Muitas vezes nossa fé está abalada, traumatizada. Cura das nossas emoções, cura de traumas na nossa vida. E muitas vezes nós não sabemos que temos. Né? Quem não já ouviu as pessoas que vão no psicólogo? E às vezes
para descobrir por que ela é tão, sei lá, deixa eu pensar, por que ela não consegue ficar no escuro, tem que descobrir algo que aconteceu com 4 anos de idade. Mas Jesus, ele mostra. Amém? E, ao meu ver, muitas vezes é mais importante a cura interna do que a cura física. Na Bíblia, não estou desmerecendo, gente, de forma nenhuma a cura física. Mas a cura interior é muito importante. É muito importante. Mais importante da cura daquilo que a gente vê é daquilo que a gente não vê. E muitas vezes ela é muito mais difícil de acontecer. Porque você está vendo ali, né? Você já vai lá no médico, ou você já ora. Os irmãos que têm fé oram, né? Vai, ora, e aí é isso. Mas a cura interior, muitas vezes, está escondida. Muitas vezes a gente passa band-aid em cima, se distrai, né? E fica. E o interessante é que, quando a gente vai remediando essa cura, ela vai se alastrando. Ela vai aumentando, né? Como se fosse um vírus. Se você não... Pronto, Covid. Se você não mata um ali, ele vai se alastrando até que fica mais evidente. E aí, quando a gente pensa em uma doença, nós temos 2 tipos de doença. Doença mesmo. Nós temos doenças sintomáticas e temos doença assintomática. Doenças sintomáticas são as doenças que têm sintomas. Tipo, tá gripado, né? Todo mundo tá vendo. Doença assintomática não tem sintoma, mas existe. E o interessante é que até a doença assintomática, uma hora vai aparecer um sintoma no futuro. Mas ela está ali crescendo. E a Vivi até pode falar, né? Se a gente vê, as assintomáticas muitas vezes são piores no futuro, no longo prazo, do que as sintomáticas. Porque remediam o tratamento. Porque, gente, que homem, quando a gente estuda doenças, né, Vivi, a gente vê que mulher, nossa, é uma bênção. Sempre que a gente, lá no Consciência, está estudando sobre uma doença, a gente sempre começa apresentando a doença mostrando a epidemiologia, né, onde mais acontece, quem tem mais risco. Gente, quase todas mulheres têm mais risco. Com exceção da doença cardiovascular, mas depois que a mulher passa da menopausa, o risco fica igual com a do homem. Quase todas mulheres têm mais risco. Por que homem morre mais? Então, porque a mulher vai lá no médico e cuida. A mulher admite que ela tem que ter cuidado e ela vai lá tratar. Vocês já estão pegando aí, né? E aí, como eu disse, querendo ou não, a doença vai trazer os sintomas. E muitas vezes, aquela ferida que você acha que não está trazendo sintoma e que você não está curando, está trazendo algum sintoma que você não está percebendo na sua vida. Ainda mais quando falamos de coisas espirituais. Tá? E um exemplo muito grande, eu acho que eu já até falei aqui na igreja, eu gosto muito de doença renal. A doença renal é uma doença que a gente fala que é ingrata, porque ela não dói, mas está ali acontecendo. E quando os sintomas começam a aparecer, não é no próprio rim. A pessoa começa a ficar anêmica, a pessoa começa a ter problema ósseo. E aí você só vai descobrir depois de muito tempo. Muitas vezes, essa cura que nós temos que tratar no nosso interior está trazendo outros sintomas que a gente não está percebendo. Amém? E algo bem interessante é que muitas coisas do Senhor que Ele tem para a nossa vida, seja promessa, seja ministério, seja destravamento espiritual, muitas vezes vem depois de uma cura. Muitas vezes vem depois de uma cura. A gente sabe que o tempo do Senhor é necessário, mas a gente tem o poder de aumentar o tempo do Senhor. Não é não? Eu conheço a história de uma irmã, depois eu trago ela para dar um testemunho, que ela tinha uma promessa do Senhor e outra promessa. E
essa promessa estava, tipo assim, gente, na cara dela de acontecer. Estava muito, muito, muito na cara dela de acontecer. E não acontecia. Mas quando eu falo na cara mesmo. Até que teve um dia que ela falou assim, Senhor, ela entendeu que isso não ia acontecer até que não houvesse cura em uma área na vida dela. E orando para o Senhor, ela falou assim, Senhor, eu sei que eu preciso ser curada nessa área. E naquele momento que ela fez a oração, ela sentiu do Espírito que ela estava sendo curada naquilo. Gente, tem hora que Deus ele é Sedex, que ele é bem express, sabe? Assim, eu não sei se for no mesmo dia ou se for no dia seguinte. Eu não sei exatamente. A promessa aconteceu. A única coisa que estava precisando era uma cura. E talvez, eu não sei, mas ela que estava demorando para entregar isso para o Senhor. Mas a partir do momento que ela foi curada, a promessa veio. E muitas coisas por aí. Então, cura é necessário para a nossa vida. Amém? Lá em Salmos, eu amo esse versículo. Põe aí, Mateuzinho. Salmos 19, a partir do 9. A partir do 9. Aqui é Davi falando. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. Pode passar. São mais desejáveis do que ouro puro, do que o ouro, do que muito ouro puro. Próximo. Ah, não terminei. Volta. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas, por quê? Pelas ordenanças do Senhor, o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes. Próximo. Essa aqui é sensacional. Era essa que eu queria chegar. Davi fala. Quem pode discernir os próprios erros? Qual homem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro e inocente de grande transgressão. E por que eu amo esse versículo? Porque aqui mostra que o próprio homem não pode discernir os próprios erros. E, de fato, gente, pensem vocês quando vocês se converteram. Quanta coisa você sabia que você não sabia que você fazia errado, né? Ontem foi tão engraçado. O Juan estava aqui pregando. Aí ele falou assim, é que nem a Dandara que fala que você não pode ver vídeo pirata. Aí a menina estava bem ali no lugar do Gabriel. É mesmo? Não pode? Cara, eu comecei a rir, não aguentei. Mas, porque, de fato, muitas coisas que a gente faz, a gente nem sabe, a gente faz na ignorância. Então, por isso, gente, que existiu a lei. Porque se não existisse algo que está errado você fazer, está tudo certo. Então, se não existir algo que fala, isso é errado, está tudo certo. Então, Davi, ele fala, qual homem pode discernir os próprios erros? Mas Jesus é maravilhoso, né? Então, vamos lá. Jesus, ele resolveu esse problema. João, capítulo 16, versículo 7. Olha o que Jesus fez. John, capítulo 16, isso. Mas eu afirmo que é para o bem de nós que eu vou para o céu. Se eu não for, o Conselheiro, Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Próximo. Aí você pode pular, Mateus, para o 12. Jesus falando, né? Eu tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará.
O Espírito vai fazer o quê? Nos guiar para toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Próximo. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a nós. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Agora, Mateus, não precisa pôr não. Lá em João 14 vai falar assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Nós não reconhecemos, nós não sabemos quem somos nós para saber o que é certo e errado. Mas nós temos o Espírito Santo. E ele nos guia por toda a verdade. Ele nos mostra. E, gente, eu poderia estar falando isso aqui e falando porque está na palavra. E eu não estaria mentindo, é verdade. Mas eu provei disso. E eu creio que muitos de nós provamos. Sabe, sendo bem vulnerável aqui, eu até já comentei com o Juan, com a Luma, quando eu me converti, e aí eu namorava, né? Um namoro que vocês já sabem, do mundo. E é tão engraçado que o Espírito Santo ele sabe como trabalhar com cada pessoa. E eu vejo ele usando o pastor dessa forma. O pastor nunca foi de falar, ele foi de me aconselhar, mas ele nunca falou assim, evidentemente, acho que é porque eu era uma pessoa muito difícil. Ainda sou, Jesus. Ele nunca falou, evidentemente, ó, Dandara, isso aqui está errado, isso aqui. Ele falava algumas coisas, mas praticamente tudo foi o Espírito Santo. Tudo. Mesmo muitas coisas eu não tendo lido na Bíblia ainda, o Espírito Santo começava a trabalhar em mim. E eu começava a me incomodar com as coisas. E aí eu fui ver que, de fato, as coisas não eram certas. E o Espírito Santo, ele me conduziu a ler a Bíblia. Porque o pastor ele falava, né? A gente fala, o pastor falava, a gente ficava naquela. Não. Mas o Espírito Santo, ele convenceu. E ele pode usar, sim, pessoas para te mostrar. Mas o Espírito Santo, ele está aqui para nos guiar pelo caminho. Para nos mostrar nossos erros. Sabe? Infelizmente, e é uma das coisas que eu tenho mais orado para Deus, a gente vê que tem muito cristão estagnado, né, gente? Parado. Todo mundo sabe. Parece que, se converteu, primeiro amor, Espírito Santo, glória a Deus, tananã, 20 anos, parou. Está indo no domingo para a igreja, né? É isso que o inimigo quer, né? Está indo domingo para a igreja, está assistindo culto, mas está muito parado. Mas sabe por quê, gente? Porque apesar da gente ter o Espírito Santo, é algo que depende da gente, a gente tem que buscar. Então, o Espírito Santo, ele vai agir de acordo com a nossa busca. Todo mundo sabe que gosto muito de podcast, até demais. E aí, é tão engraçado que as coisas vão indo junto com a palavra, né? Eu estava escutando um podcast de um casal, bem velhinho até, estava falando com a Júlia, o Enzo aqui, com a Júlia e com o Enzo ontem sobre esse podcast, né? Foi um casal que, de uma forma sobrenatural, eles foram chamados para o ministério de libertação, né? E aí, eles estavam falando uma coisa que é muito real, e eles mostrando como eles viam na prática. O mundo espiritual, ele trabalha de acordo com a legalidade. Deus, ele põe regras para o mundo espiritual. Então, o inimigo vai até onde você dá legalidade para ele. E eles falando das libertações que eles faziam, e eles, depois de ver o histórico das libertações, porque eles não só libertam, ele liberta e vai conversar com a pessoa, né, gente? Senão, o que adianta? E aí liberta e vai conversar com a pessoa. Quanto mais pesado era, e chegar a níveis de pessoa flutuar, gente. Quanto mais pesado era, maior era a legalidade que tinha dado. Maior era a legalidade para o inimigo. E aí a gente pode falar de diversas coisas, sangue humano, enfim, várias coisas que está nesse mundo aí.
Mas, dito e feito, era algo muito difícil, muita presença ali do inimigo. A legalidade era grande. Gente, é o mundo espiritual. Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais você dá legalidade, quanto mais você busca Deus, quanto mais você se entrega para Deus, porque as pessoas elas se entregam para o inimigo. Quanto mais a gente se entrega para Deus, mais vem da presença dele, mais vem do Espírito, mais ele trabalha conosco. Então, isso é muito real. Da mesma forma que quando a gente peca e não se arrepende, a gente está dando legalidade. Mas quando a gente entra no nosso quarto, a gente se arrepende, a gente confessa pecado, a gente se prostra, a gente busca o Senhor e a gente clama por Ele. A gente está pedindo para que o Senhor venha sobre nós, para que Ele trabalhe em nós. A gente está permitindo, porque é assim que funciona. O Senhor, Ele não vai em você e falar, agora não sei o quê, não. Você tem que pedir, você tem que clamar. Não que Ele não possa, mas é porque Ele não quer ninguém obrigado, né? E aí, eu quero trazer aqui 3 passos de como acontece cura. Como que vem a cura. E a primeira coisa é... Eu pulei aqui, gente, peraí. Isso. A primeira coisa é reconhecer. Então, para que a cura aconteça em nossa vida, nós temos que reconhecer que nós precisamos ser curados. E aí, o que acontece? Quem vem? O Espírito Santo. Então, para a gente, de fato, reconhecer que tem algo em nós que tem que ser trabalhado, o Espírito Santo ele tem que mostrar para nós. Porque nós lemos, nós não conseguimos discernir nossos próprios erros. Então, o Espírito Santo, gente, ele tem diversas funções aqui. E uma delas, eu acredito que a principal, é nos guiar para a verdade, que é Jesus. E, a partir disso, nos mostrar o que nós temos que melhorar para, de fato, estarmos em santificação. E, através disso, o Espírito Santo vai nos mostrar. Mas nós precisamos reconhecer. Porque, igual eu disse aqui no culto de quarta-feira um dia, muitas vezes o Espírito Santo está mostrando, mas a gente não reconhece. A gente não admite. E aquilo fica. E sabe, tudo isso começa na nossa oração. Às vezes, você não sabe de nada na sua vida que tem que ser curado ou trabalhado. Mas a gente acabou de ler que o Espírito Santo mostra. E, quando a gente ora, uma oração que quando a gente acha que a gente está bem, que a gente tem que fazer é, Espírito Santo me sonda. Ninguém quer, né, gente? Imagina. É uma oração difícil, gente. É uma oração difícil. Se você faz verdadeiramente, é tipo assim, Senhor, me analisa aí. Me mostra para mim o que está errado. Quem quer? Ninguém, né? Mas quem que quer crescer e ver a glória de Deus tem que fazer. Senhor, me sonda. Me sonda e mostra para mim o que eu tenho que melhorar, porque eu quero te agradar. Eu quero estar mais perto do Senhor. E eu sei que para isso eu preciso melhorar. E quando a gente ora pedindo, gente, o Senhor vai fazer? Claro que Ele vai. É uma oração bíblica. Davi fez essa oração. É uma oração bíblica. A palavra fala que a gente não sabe como orar. Mas, quando você não souber como orar, ora a palavra. Senhor, me sonda. E, sabe, todo mundo tem que estar em constante oração. Senhor, o que eu preciso melhorar? Constante. Mesmo que você esteja no vale da sombra da morte. Senhor, o que eu preciso melhorar? Quando a gente está no vale, a gente só quer bênção. Mas, às vezes, é a sua cura que vai te tirar do vale. Senhor, o que eu preciso melhorar? E aí, eu quero mostrar para a gente que, nessa terra, até nós irmos para a glória, nós temos que melhorar. Então, estou 40 anos crente, melhorando, não adianta, você ainda tem que melhorar. E eu vou mostrar na palavra por quê. Não precisa abrir, não. Pode abrir. 2 Coríntios 3, versículo 18. Isso. Olha só.
Não, pior que eu coloquei em outra versão, Mateus. Vou ler na minha. Fazer igual a pastora, né? Igual a minha. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo com o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Vamos destrinchar. Todos nós significa o quê? Todos nós, né? Com o rosto descoberto. O que é rosto descoberto? Geralmente, antigamente, o que as pessoas usavam para cobrir o rosto? Um véu. E, biblicamente, o que significa o véu? O véu, no tabernáculo, separava o homem da glória de Deus. Por isso, olha que forte é esse versículo. Com o rosto descoberto. O que a gente está fazendo com o rosto descoberto? Refletindo com um espelho a glória do Senhor. Com o rosto descoberto, estamos refletindo a glória de Deus. E nós somos, a partir de... Ok, estou com o rosto descoberto, estou vendo a glória de Deus. A partir disso, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Gente, eu me empolgo muito com isso. Você está com o rosto descoberto. Você está vendo o Senhor. E você está sendo... É um espelho. Você está vendo com o Senhor. E você está sendo transformado na mesma imagem. Igual a Ele. Você está sendo transformado para ser como Ele. Isso é muito forte. Então, nós temos que estar... O meu ponto é, com o rosto descoberto. Qual é o problema? Nós tampamos o rosto. Nós não queremos olhar. Nandara, quem não quer olhar a glória do Senhor? Né? Se eu falar assim, todo mundo vai dizer que quer. Mas observe que quando a gente encara a glória do Senhor, a gente encara o que está errado. E a gente foge disso. E isso impede o quê, gente? Transformação. Então, a partir do momento que a gente para e impede e cobre nosso rosto, a gente fecha o véu. E para de ser transformado. Está vendo como as coisas dependem muito de nós? Muito de nós. Esse versículo é lindo, maravilhoso. Nossa, o que eu mais quero é ver a glória de Deus. O que eu mais quero é ver a glória de Deus. Mas a gente está parando, porque a gente está fugindo. Como eu disse, colocando band-aid, né? Escondendo, impedindo. E lá em 2 Coríntios, aí não precisa abrir não. 7:1 fala assim: amados, vimos que temos essas promessas. Purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E observe, né, falando de português aqui, gerúndio é algo contínuo. Então, nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo aperfeiçoados. Então, até chegar o grande dia, nós estamos em constante transformação. E vimos que isso depende de quem? Também de nós. Amém? Então, se a Bíblia fala que a gente tem que ser transformado, é porque a gente tem que ser transformado. E aí, né, vem o tapa na nossa cara. Em 1 Coríntios 10:12 fala assim: aquele que julga está firme. Quem sabe? Aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Então, se você acha que você está bem demais, né? O Juan até pregou isso ontem. Acho que eu sou o bonzão, aí vem Deus e mostra que, né? que tu é nada. Então, se a gente acha que não precisa de mudança, hoje eu venho dizer que a gente precisa. Eu, todos nós. Todos nós. Todos nós. E que a gente cuide para que não caia. Se a gente julga estar firme, fala para Deus: Senhor, me sonda. Mostra se eu estou firme mesmo, Senhor. E interessante que, se a gente olhar na Bíblia, a Bíblia mostra que todas as pessoas, e falando aqui de cura física, que não muda muito da cura, todas as pessoas que foram curadas, Jesus não foi até elas. Elas primeiro reconheceram. Todas, gente, todas. Todas reconheceram que precisavam. Todas, que tinham problemas. Todas. E elas pediram para o Senhor. Qual a diferença? Jesus estava lá. Jesus estava disponível.
E elas foram até Jesus e reconheceram e pediram cura. Vamos pensar, curas famosas. A mulher do fluxo de sangue, Jesus estava lá. Ela foi até Jesus. O menino que tinha um filho endemoniado, ele foi até Jesus. Aí pode falar, Dandara, tem a samaritana que Jesus foi até ela, né? De fato, Jesus foi até ela para estar lá. Mas ela falou, e eu acho lindo, Senhor, me dessa água. Ela reconheceu que precisava e pediu para Deus. E, lendo aqui essa história que eu quis trazer como exemplo, tinha um menino endemoniado que o espírito maligno jogava ele no fogo e na água para tentar matar ele. E aí o pai dele foi até Jesus e falou assim, não precisa não. Lá em Marcos 9 fala assim, muitas vezes o espírito tem o lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-me. Aí Jesus fala assim para ele, né? Se podes, né? Imagina Jesus assim, se pode? Tu não me conhece, meu irmão, se podes. Aí Jesus traz uma revelação. Olha que interessante. Jesus traz uma revelação. A gente lê como se fosse qualquer coisa, mas isso é uma revelação. Tudo é possível àquele que crê. E aqui, eu acho tão interessante esse versículo, porque eu vejo que a cura mais forte não foi do menino, foi do pai. Porque olha o que o pai fala. Imediatamente, o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. A partir do momento que Jesus se revelou como Todo-Poderoso, ele reconheceu que ele era incrédulo. E ele falou, Senhor, me ajuda a vencer a minha incredulidade. E eu creio que esse homem foi curado, porque naquele momento Jesus ajudou como? Curando o menino. Amém? Então, é de fato um passo a passo. Primeiro, nós temos que buscar do Senhor, ouvir a revelação dele e reconhecer que nós precisamos ser mudados. Qual é o segundo passo? E aqui eu juntei em dois. Primeiro, segundo, né? Quando o Senhor mostra e quando você reconhece, você tem que orar sobre isso. Muitas vezes o Senhor está nos mostrando na palavra o que nós temos que mudar. Não adianta só reconhecer. Realmente. Nossa, eu sou muito pecador. Realmente, eu sou muito ruim. Tá tudo. Se você fizer só isso, irmão, é mais fácil você desviar por se sentir culpado do que ser curado. Então, quando você reconhece, porque já viu? Tem muita gente que reconhece. Nossa, eu sou muito pecador. Meu Deus, tem gente que fala tão mal de si mesmo, de que eu fico, meu Deus, né? Só que a pessoa fica naquilo o resto da vida. Ela não muda. Já percebeu? Por quê? Não coloca em prática a mudança. Né? Não adianta, gente, só reclamar, reconhecer e não fazer nada sobre isso. O que essas pessoas eles fizeram quando elas reconheceram? Foram até quem? Jesus. E pediu para mudar. Então, a gente não pode só reconhecer e fazer nada, senão a gente vai ficar no nada mesmo. A gente tem que orar, porque oração tem poder. Então, muitas pessoas que se deparam com a pureza do Senhor, e que lindeza, se espantam, né? Porque percebem a sua impureza. E aí, se assustam. E tudo bem até aí, mas depois se afastam. E a verdade é que quando você lê na palavra algo que você não está de acordo com ela, você tem que ficar ali e começar a orar. Senhor, não está dando aqui não. Não estou conseguindo. Me ajuda com a minha incredulidade. Me ajuda com a forma que eu falo. Me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Porque o Senhor, Ele vai fazer. Gente, não tem uma pessoa na Bíblia que não orou depois de uma revelação e um reconhecimento do seu erro. A gente pode olhar até Davi. Davi, quando reconheceu que estava errado, a primeira coisa que foi, ele foi aos pés do Senhor e começou a orar para ser transformado. E é assim que a gente tem que fazer também. Não se contente com o seu erro. Vá atrás da oração e da transformação que vem do Senhor. Gente, isso tem me impactado tanto, porque o Senhor, eu tenho que ser, até sendo vulnerável aqui, obediente mais a isso, porque às vezes parece fácil, mas não é, está em constante oração. Porque, sabe o que a oração faz? Às vezes seria muito legal se a gente visse o mundo espiritual. Tenta imaginar, trazendo só uma ilustração,
coisas que o Senhor quer nos dar e nos prometeu presas no céu. Às vezes a sua promessa, às vezes o seu, sei lá, emprego, ou às vezes a sua paz que está prometida aqui, às vezes a sua prosperidade que está prometida aqui. Isso tá para acontecer. Mas para as coisas do céu serem destravadas, o Senhor colocou a oração. A oração, ela move o mundo espiritual de uma forma que a gente não consegue entender. Mas acontece. A oração ela é necessária para que essas coisas de fato aconteçam. E, junto com a oração, a gente tem que crer. Não adianta você orar e não crer que Deus perdoa, né? Porque às vezes a gente crê que Deus perdoa, mas a gente mesmo não perdoa. E aí, muitas vezes a gente até não crê no que o próprio Jesus fez. Sabia? Como que a gente faz para crer? Lê a palavra. Jeremias 17 vai falar assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Vamos de novo. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo. Isso a gente está declarando a nossa fé. Lá em 1 Pedro vai falar assim: Ele mesmo levou o seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Gente, quando o Senhor cura, verdadeiramente Ele cura. Às vezes parece uma frase meio óbvia, mas muitas vezes a gente tem que trazer o óbvio, que a gente não acredita nem no óbvio. Quando o Senhor cura, verdadeiramente Ele cura. Quando o Senhor liberta, verdadeiramente Ele liberta. Quando o Senhor perdoa, verdadeiramente Ele perdoa. Quando o Senhor salva, verdadeiramente Ele salva. Quem crê? Amém, gente? E, terminando, a terceira coisa, eu falei que o primeiro é reconhecer. O segundo é crer e acreditar que Ele faz. E a terceira coisa, que no nosso tempo é muito difícil, e é uma das coisas que traz mais cura, é confissão de pecados. Infelizmente, isso levou para outra área no nosso meio. Porque muitas pessoas mal intencionadas acabaram machucando pessoas que, de fato, confessaram pecados. E muitas pessoas ficam assim, né, de confessar pecados. Mas isso é bíblico, gente. Isso é bíblico. Confissão de pecados é algo bíblico. E, falando da minha experiência, cura. Cura muito. Muito mesmo. Engraçado. Ontem, estava conversando lá com o Maurício, o baterista, e isso aconteceu na minha vida, mas hoje, refletindo sobre a conversa que eu tive com ele ontem, que ontem eu estava contando para ele como que eu me converti, hoje, refletindo isso, nossa, não é que é mesmo? Quando eu me converti, por incrível que pareça, uma das primeiras coisas que eu fiz na minha conversão verdadeira, né, foi confessar os pecados. E isso, eu vi que ali começou a minha trajetória. E engraçado que eu nunca me toquei nisso. Eu lembro que eu fiz, lógico, mas eu nunca me toquei da importância que isso teve. Sabe? Sim, aconteceu uma situação ruim, eu errei, eu fiz uma oração 100% de entrega para Deus. E eu fui de livre e espontânea vontade confessar os meus pecados. E, glória a Deus, o pastor é uma pessoa que o Senhor derramou muito amor sobre a vida dele. E ele me tratou como, de fato, deveria tratar. Me recebeu, não condenou. E quando a gente confessa os pecados, a pessoa que escuta, e falando até para os líderes, a pessoa que escuta tem que conduzir essa pessoa à purificação, amar essa pessoa, ajudar, porque é isso que a confissão de pecados existe, para isso que ela existe. Então, não entendam que a confissão de pecados é você chegar numa pessoa e falar, já aconteceu comigo, tá? Eu fiz isso, isso e isso. Aí eu menti, lógico, né? Porque eu não falei os pecados ruins, né? Eu falei o que todo mundo faz, né? Tipo assim, briguei com a minha mãe, sei lá, eu xinguei a luva, sei lá, falei isso, né? Os pecados feios ninguém fala.
porque era uma coisa obrigada, né? Para passar para o próximo passo, eu era obrigada a fazer isso. Aí eu falei, aí o irmão lá, né? Ah, só isso? Acho que só, não tô lembrando de mais nada, não. Acho que só isso. Aí ele, tá bom, então, ó, você vai orar 3 Pai Nossos, você vai fazer isso. Gente, vocês entendem que, biblicamente, isso é um absurdo? Porque tá levando para nós a responsabilidade do perdão. Então, você é perdoado se você orar 3 vezes. Se você orar 5 vezes. Não é Jesus, né? Não é. É para nós. E essa não é a função da confissão de pecados na Bíblia. A confissão de pecados é, de fato, para trazer cura para nós. E para que a igreja, a pessoa, o líder, venha, de fato, nos ajudar e nos conduzir para o caminho. E, sabe, a confissão de pecados, ela é uma forma de reconhecimento do erro e arrependimento. E é uma ação de humildade. É uma ação de humildade. E traga na memória de vocês, qual foi a última vez que vocês confessaram um pecado? E eu não estou falando dos pecados mais mas são pecados, estava até conversando com a Amanda esses dias, né, Amanda? Já viu alguém confessando um pecado de inveja? Já viu? E é um pecado tão forte. É um pecado que trava tanto a nossa vida, tanto, de arrogância. Né? As pessoas confessam pecado, sei lá, esses pecados mais expostos. Mas sabe aquele pecado que está no nosso interior? Que tem que ser curado? A gente tem que confessar também. E eu garanto para vocês, na Bíblia fala, e por experiência, porque nós somos testemunhas, cura. Confessar pecado, cura. Cura muito. Muito. Em Tiago 5,16, fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sereis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, na confissão de pecados, juntos, a gente vai orar e nos conduzir ao que o Senhor espera. Olha que lindo isso aqui. Pode colocar, Mateus, Isaías 6, versículo 1. Vai falar assim, Isaías falando: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono. Isaías viu o Senhor no trono, alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, e aí passando por 3. E os serafins proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor exaltado, e a terra inteira está cheia da tua glória. Isaías viu isso. Aí, pode ir lá para o 5. Lá para o 5. Ele falou assim: então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando Isaías teve uma visão do trono de Deus e ele viu a glória de Deus, ele se viu e ele falou: ai de mim, estou perdido. Estou perdido. E, gente, esse versículo 5 é uma confissão. Isaías, no momento que ele viu o Senhor e reconheceu, ele confessou o erro dele. Meus lábios são impuros. E eu vivo com um povo de lábios impuros. E aí, olha que lindo. Então, no 6, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Quando a gente reconhece, confessa, tem cura e tem pureza. E aí, olha o que é mais lindo. Lembra que eu falei para vocês que a falta da cura, a falta da nossa purificação trava a nossa vida? Literalmente, no versículo seguinte, em que houve isso com Isaías, olha o que aconteceu. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando:
quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me. Destrava, quando a gente é curado, quando a gente reconhece nosso erro, quando a gente permite trabalhar do Senhor, as coisas na nossa vida destravam. E aí, terminando, lá em Hebreus 5:12, fala bem assim. De fato, Paulo exortando o povo. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres. Aquelas pessoas que Paulo exorta, ele fala o seguinte: já eram para vocês serem mestres. Mas vocês precisam que alguém ensine vocês novamente com os princípios elementares da palavra. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. E, gente, essa palavra, na nossa vida, ela é tão forte. O que já era para a gente ser, que nós ainda não somos, porque nós estamos segurando o que o Senhor tem que fazer. Onde já era? Eu não estou falando isso aqui para ninguém, mas para todos nós. Onde já era para eu estar? Se eu não estivesse prolongando o que o Senhor quer me curar, o que o Senhor quer fazer, se eu não fosse tão inconstante, onde era para nós estarmos? Se a gente não ficasse segurando o agir de Deus na nossa vida. Eu estava ouvindo outro podcast. A Bíblia fala que na multidão de sabedoria, ou na multidão de conselhos há sabedoria. E por isso é tão importante a gente escutar pessoas mais velhas também. E é tão interessante que as jovens entrevistando pessoas mais velhas, absorvendo da experiência e do conhecimento que eles têm com o Senhor. E eles perguntam, o que você falaria para um jovem? Que você viu que você errou na sua vida e você não quer que outra pessoa erre. E ele falou o seguinte, aquilo me marcou. Ele falou o seguinte, eu não deixaria de prolongar conversas difíceis. Eu não deixaria de prolongar conversas difíceis. Porque muitas vezes a gente deixa de confessar, confessa com Deus mesmo. Senhor, estou errando nisso. Porque você está prolongando o agir. Você está prolongando a cura. E ele se arrepende disso. Porque ele viu a eficácia de ter uma conversa difícil. Né? O que, gente, reflete na sua vida? Você está prolongando. O que você está impedindo que Deus te cure? O quê? O que a gente está impedindo? Já era para a gente ser mestre. Já era para a gente estar além. Mas a gente segura. Amém, gente? Então, eu convido a igreja a se colocar de pé. E vamos fazer uma oração. Não só eu, novamente, como eu sempre falo, mas todos nós. Eu creio que o Senhor, Ele não traz uma palavra de cura para que não haja cura. Eu creio que o Senhor não traz uma palavra que a gente vai refletir, se não for para a gente refletir de fato. Então, que neste momento, que neste momento você feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor. Assim como os grandes profetas fizeram, assim como a gente leu o que Isaías fez, assim como a gente leu o que Davi fez, eles se renderam e foram aos pés do Senhor. Foram pedir, de fato, uma transformação. Sabe? Às vezes tem algo ali que, cara, o Senhor está há muito tempo te falando. O Senhor está há muito tempo te mostrando que Ele quer te curar nessa área. Ou às vezes você sente que, meu Deus, por que eu sofro tanto nessa área? Por que não há cura?
Por que não há renovo? Será que realmente é o Senhor que não quer curar? Ou é você que, de fato, não quer entregar para o Senhor isso? Você não quer que o Senhor te mostre aquilo que tem que ser mudado. Então, eu oro para que neste momento o Espírito Santo desça aqui neste lugar, Espírito. Espírito, eu creio que você está aqui, mas quero declarar e clamar com a minha boca que tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui para tocar no coração de cada irmão. Você és bem-vindo aqui porque vimos que sozinho nós não conseguimos ver aquilo que precisa ser transformado. Sozinhos nós não conseguimos enxergar os nossos erros, aquilo que precisa de cura. Por isso, Espírito Santo, em nome de Jesus, que você venha trazer à nossa memória aquilo que precisa de fato de transformação. Sabe? Em nome de Jesus, eu oro para que aí, neste lugar, Pai, cada irmão seja tocado, Pai. Tocado, Pai, para que a gente não saia daqui, Senhor, sem a cura que a gente precisa, Deus. Pai, como lemos, Senhor, nós queremos ver a Tua face com o rosto descoberto, Senhor. Em nome de Jesus, que os véus sejam rasgados. Que tudo aquilo que impede para que você, de fato, veja a glória de Deus e a face de Deus, que a glória de Deus, como um espelho, venha se deparar com o Senhor, seja quebrada em nome de Jesus. E que, de fato, neste momento, você olhe para Ele e você seja transformado. Sabe, a transformação, ela realmente não vem um dia. Eu não vou dizer que vocês vão sair daqui outras pessoas, mas para que ela aconteça, precisa de um reconhecimento e precisa que você vá diante do seu Pai e fale para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me cura nessa área. Senhor, traz transformação, Pai. Mostra-me, Senhor, o que eu preciso mudar, Pai, porque eu quero estar mais perto de Ti, Deus. Sabe, o Senhor, Ele já prometeu muitas coisas para nós. Nós não devemos mais ficar esperando por mais e mais promessas. Mas, de fato, nós temos que entender qual é o nosso papel perante a isso. Nós temos que entender o que, de fato, o Senhor quer de nós. O que, de fato, Ele quer que a gente ore até. Sabe, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Deus, para que neste momento o Senhor venha tocar com o Teu Espírito a mente de cada irmão, Pai. Pai, se tem algum irmão aqui hoje que precisa de cura na área sentimental, que haja cura em nome de Jesus. Pai, que se há algum irmão aqui que precisa de cura, Deus, nas emoções, que haja cura em nome de Jesus. Pai, se tiver algum irmão, Senhor, que tem algum trauma, Deus, que tem algum trauma que impede, Senhor, de prosseguir em algo da vida, que impede, Senhor, às vezes de ter um relacionamento, que impede de ter amizade, Senhor, que impede, Senhor, de ir para algum lugar, Deus, que neste momento haja cura, Deus. Pai, som dos corações, Deus. Senhor, entra, Deus, na mente de cada um, Pai. Pai, se tem palavras, Pai, às vezes, Senhor, são palavras, Deus, que ficam na nossa mente. São palavras, Deus, que ficam remoendo, Deus. Pai, que o Senhor venha cancelar em nome de Jesus. E que mentes hoje sejam curadas, Pai, pelo poder do nome daquele que derramou o sangue. Que Ele derramou o sangue para curar todas as nossas feridas. Pai, que nós venhamos hoje tomar posse, Deus, da nossa cura. Em nome de Jesus, Pai. Hoje, Pai, nós vamos ceiar. Nós vamos ceiar aqui neste lugar, Deus, em recordância, Pai, do que Jesus fez por nós. E naquele lugar, Pai, naquele dia, quando o sangue dele foi derramado, a Tua palavra fala que todas as doenças e enfermidades foram curadas. Tudo foi deixado na cruz, porque nós estamos ainda segurando. Tudo foi deixado na cruz e tudo foi levado. Em nome de Jesus, Pai, que a gente venha soltar
neste momento, Deus, aquilo que nós estamos segurando e impedindo o seu agir, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu creio, Deus, que hoje, neste lugar, vai ter destravamento, Senhor. Destravamento daquilo que está preso e cura do que tem que ser curado. Aleluia, glória a Deus.